Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um conteúdo aqui para o nosso canal aqui do psicólogo Wilson Salbego. Sou mestre em psicologia, já atuo com relacionamentos aí há alguns anos e tenho trazido aqui na página muito do conhecimento adquirido no consultório ao longo deste período. No nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar aí sobre o elemento do caráter, né? Muita gente diz que a traição é falta de caráter e não explica exatamente os elementos para você compreender um pouco disso, né? É como se fosse assim, a pessoa estava ali do teu lado, tinha um caráter e no momento que ela trai, ela não tem mais caráter. E não é bem assim, né? Então eu quero expor hoje a minha versão, a minha visão sobre essa situação para te deixar mais tranquila quanto ao assunto, tá? Então, antes de a gente conversar sobre isso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, já curtisse o nosso vídeo de hoje, enviasse para mais pessoas, porque quanto mais pessoas veem o nosso vídeo, mais a plataforma entende que o vídeo é relevante. Então, isso faz total sentido. Uma coisa que é importante também conversar aqui é que o meu trabalho nos relacionamentos, e falando mais especificamente sobre a fidelidade, sobre a traição, é justamente porque eu acredito que a traição ela vem de uma imaturidade emocional, uma imaturidade da personalidade. E uma pessoa madura, ela honra a palavra dada. E o amadurecimento ele é para todo mundo. Então, o programa Superando a Traição, que também tem o link aqui embaixo, ele foi criado porque eu acredito de verdade que você pode amadurecer no teu relacionamento e pode ajudar o teu parceiro a amadurecer também. Essa é a minha ideia. Não tem qualquer intenção de te convencer de nada, de viver o relacionamento da forma como eu gostaria que você vivesse, porque não é eu que estou me relacionando com você. Então, a minha intenção é justamente provocar um amadurecimento conjugal, né? E aí você vai vendo o que faz sentido. E sobre esse aspecto do amadurecimento em relação à fidelidade, é muito importante que você perceba o quê? Existe um elemento do caráter para você detectar o amadurecimento, que é a renúncia dos próprios desejos. Uma pessoa que consegue renunciar aos próprios interesses, os próprios desejos em relação aos outros, né? Consegue abandonar aquilo que é importante para si mesmo, renunciar a isso e fazer o que é bem do outro, pelo bem do outro, né? É uma pessoa que tem ali um elemento de caráter confiável, uma pessoa que consegue renunciar às próprias coisas, consegue se doar e consegue ter esse quê de empatia que as pessoas falam, né? Que não é bem se colocar no lugar do outro, é justamente conseguir renunciar a si para que uma dor não seja causada no outro. Porque se a gente não renuncia aos próprios desejos, isso em todos os aspectos, tá? Não só falando da fidelidade, né? E não só falando da sexualidade. Mas se você está do lado de uma pessoa que nunca renuncia a nada pelo bem do outro, por exemplo, né? Você pode estar doente e ele está dane-se para você. Seus filhos estão doentes e está dane-se, ele está saindo, está indo para o bar, está continuando a vida dele. É uma pessoa que não renuncia, né? Ele não abandona o que ele deseja por ninguém. Percebe? Esse é um elemento do caráter inconfundível para você saber se o teu marido tem condições aí de se transformar após uma traição, né? De mudar, de se arrepender, né? Mudar o comportamento. Se ele não consegue realizar esse processo que é de renunciar aos próprios interesses, é muito difícil você ter uma transformação ali. Percebe? Então, isso vale para tudo, né? Uma pessoa que não consegue passar uma semana sem ingerir álcool, sem, né? Enfim, você pegou a ideia, né? Ele é refém dos próprios prazeres em todos os âmbitos. O que vai te fazer crer que ele vai ser fiel a ti e renunciar a um desejo sexual quando surgir uma oportunidade? Então é muito difícil você conseguir confiar em alguém que não renuncia aos próprios interesses, porque ele é um sujeito egoísta. Um sujeito egoísta, essa é a questão do caráter, ele não vai pensar duas vezes quando surgir uma oportunidade de viver o prazer dele. Porque ele vai negociar com ele mesmo e vai acreditar que você nunca vai descobrir, se você nunca vai descobrir não vai causar dor, então para ele está tudo certo, né? E o problema para ele é quando você descobre, né? Só que você vê, esses são elementos do caráter, né? Uma pessoa egoísta que nunca renuncia ao próprio desejo, ela está te mostrando quem ela é. E é isso que você deve ver. Se essa pessoa consegue se doar pelos outros, se essa pessoa consegue abandonar os próprios interesses no final de semana, por exemplo, e ficar em família, e fazer coisas em família, e não ficar refém do álcool, de distrações e tudo mais, né? Olha, é uma pessoa que dá para começar a confiar um pouco mais, dá para ver ali que tem um ser humano amadurecendo, tá? Isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental
é que uma pessoa madura, ela tem constância naquilo que ela promete, né? Ela promete e cumpre. Então, uma pessoa madura, ela honra a palavra dada. A pessoa prometeu para você que ia passar a vida do teu lado com fidelidade, na alegria e na doença, até que a morte o separe. Então, né, se ela não honra isso uma vez, duas vezes, você permanece aceitando, você vai ver que é muito difícil continuar nesse relacionamento considerando o elemento da fidelidade. Você pode continuar aceitando as traições, mas é um caminho muito difícil, muito doloroso para quem escolhe, né, abandonar a ideia de que a fidelidade é o centro da relação, é um dos centros da relação, né, e tenta tocar a vida adiante de qualquer forma, tá? Mas isso é fundamental, né? Uma pessoa que promete e cumpre, ela está amadurecendo e ela tem constância no desejo dela. Por exemplo, uma pessoa que precisa estar trocando de trabalho o tempo todo, criando um novo negócio o tempo todo, mudando de amigos o tempo todo, ela não tem constância. Tu vê que esse é um elemento que dá para perceber que a pessoa não tem um desejo que fique firme num lugar só. Ele vai mudando muito, vai mudando muito. Aí você soma ao egoísmo, você soma a essa pessoa nunca renunciar aos próprios desejos. Você vai entendendo aí elementos do caráter e entendendo por que teu marido pode estar te traindo, por que tua esposa pode estar te traindo. Uma pessoa madura, ela renuncia a si mesma, ela não é egoísta, ela se doa, né? E ela tem um desejo constante em coisas do dia a dia dela. Ela foca num projeto, ela foca num objetivo e ela desenvolve aquilo ali por muito tempo. Muito tempo eu estou falando em anos, né? Não estou falando em dias, semanas, é muito tempo mesmo. Então, uma pessoa que decidiu, por exemplo, ter uma alimentação saudável, ela não faz isso uma semana, ela faz isso a vida toda, né? E uma pessoa com um paladar maduro, né, ela vai conseguir transformar a vida dela e permanecer se alimentando bem a vida inteira. Outra coisa que é importante também, usando esse elemento disso tudo que eu falei, é que hoje em dia a gente tem na pornografia, no consumo de pornografia, a máxima da imaturidade, porque a pessoa é refém de um prazer fantasioso, que nem é real, né, que leva a pessoa a se masturbar, a ter um alto prazer, ela não renuncia a isso, começa a consumir cada vez mais e não tem constância no desejo que seria em relação a você, né? Ele poderia resolver toda a situação sexual te desejando, tendo vida sexual com você e ele prefere consumir pornografia e não resolver talvez os desafios de comunicação e de conexão que existem entre vocês. Então ele usa da pornografia para não resolver conflitos e acaba nunca renunciando, nunca se abrindo, nunca se expondo, e isso é um baita elemento de imaturidade. Então, quando eu digo nas redes sociais que a traição acontece pela imaturidade, é por isso, tá? É por isso. Uma pessoa que consegue dar esse passo e avançar nisso tudo no amadurecimento é uma pessoa que se torna confiável, tá? Então, se teu marido tem tudo isso de egoísmo, tem tudo isso de não renunciar, tem tudo isso de não ter constância, é um elemento que você precisa prestar atenção. Assim como, se ele passa a ter esses elementos, né, você pode ter aí um horizonte de confiança possível. Eu agradeço a tua presença no vídeo de hoje. Se não ficou tão claro, comenta aqui embaixo. Quero conversar mais sobre o assunto, né? Estou aqui para ajudar você. Se inscreve, envia para quem mais interessar esse vídeo, amigos, pessoas que estejam passando por situações difíceis. E eu te vejo nos próximos vídeos aqui no canal.